Olá, como vai? Tudo bem? É uma honra e é um privilégio poder estar aqui mais uma vez para uma breve reflexão em torno das Escrituras Sagradas. E para esta ocasião, para esta breve reflexão, eu quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, e o verso 19, onde está escrito desta maneira: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 19. E para esta breve reflexão, eu quero dar um tema. E o nosso tema é a luz da profecia. A luz da profecia. E essa breve reflexão eu dividirei em três partes. A parte 1, as coisas que foram. A parte 2, as coisas que são. E a parte 3, as coisas que hão de ser. Então serão, na verdade, três reflexões, três pequenas mensagens baseadas em Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, com o tema A Luz da Profecia. Primeiramente, as coisas que foram, depois as coisas que são e, por fim, a terceira reflexão, as coisas que hão de ser. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, sabemos disso, temos estudado que o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele sabe o fim das coisas antes que ela tenha um princípio, antes que ela tenha um começo. Está escrito em Isaías no capítulo 45, no verso 11, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Também em Isaías 46, no verso 9 e 10, está assim escrito: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quero dar, pois, um tema, como já acabei de dizer, a esta mensagem, que é a luz da profecia. Parte 1, que é as coisas que foram. Esta é a nossa primeira parte nesta breve reflexão. Para falar das coisas que foram, eu quero falar das 7 igrejas, ou 7 eras da igreja, baseada nas 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, como está registrado em Apocalipse. E nessa mensagem de Apocalipse está escrito, Apocalipse no capítulo 1 e no verso 11, Apocalipse 1 no verso 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas na verdade eram tipo e sombra de 7 eras sucessivas na história da igreja, na história do cristianismo. E a mensagem que foi enviada a cada igreja, na verdade, ela se repetiria ou voltaria a acontecer em 7 eras sucessivas da igreja. A era simbolizada pela igreja de Éfeso, a era simbolizada pela igreja de Esmirna, a era simbolizada pela igreja de Pérgamo, pela igreja de Tiatira, pela igreja de Sardes, pela igreja de Filadélfia e, por fim, pela igreja de Laodiceia, que são os nossos dias, os dias que precedem o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. A cada uma dessas igrejas foi enviada uma mensagem, primeiro ao anjo da igreja e do anjo passando ao povo eleito, aos eleitos que estão nesta igreja. Cada igreja tinha sua característica e cada cidade onde localizava-se a igreja tinha também uma característica. Cada igreja simbolizava um período da história do cristianismo com suas particularidades, com suas características. Cada elogio ou
A admoestação enviada a uma igreja local da Ásia era a mensagem para uma era ou etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo na dispensação da graça ou história da igreja. Ou seja, é como se toda a história do cristianismo fosse dividida em 7 partes ou etapas ou eras que foram onde foram transmitida uma mensagem a um mensageiro. Esse mensageiro recebia a mensagem, o anjo da igreja, e transmitia a outros pastores que passavam ao povo de Deus. Era uma advertência, era um conselho, uma mensagem direta ao povo daquele tempo, daquela parte da igreja, do povo de Deus, que correspondeu viver numa época ou etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo que cada carta enviada a cada igreja vaticinava ou profetizava o que iria suceder naquela respectiva era, naquele respectivo tempo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fosse na primeira era, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era da igreja. Desde a primeira era da igreja até a última era, simbolizada pela igreja de Laodiceia, ou seja, que a última era que vivemos, que a igreja vai viver, é simbolizada pela igreja de Laodiceia, que está registrada em Apocalipse. Ou seja, que esta igreja, esta última igreja, a era de Laodiceia, simboliza o nosso tempo, a nossa era em que nós estamos vivendo. Ou seja, a profecia ela é cíclica, de maneira que a mensagem ou carta enviada à igreja de Éfeso era, na verdade, uma mensagem à era ou etapa de um período da igreja que data de 53 a 170 depois de Cristo, ou esse tempo aí da era cristã. E a mensagem é essa, está registrada em Apocalipse capítulo 2, versículo ao 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a mensagem, a primeira era, ou a igreja de Éfeso. Que Deus assim possa ir nos iluminando, que Deus vá nos dando uma mente abençoada para entendermos esta reflexão que estamos fazendo. E aí vem a segunda era da igreja, simbolizada pela igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna é também uma profecia, a era ou etapa, ou período da história da igreja que vai de 170 a 312, já depois de Cristo. E a mensagem à igreja de Éfeso está na carta à igreja, a mensagem à igreja de Esmirna, está na carta dirigida à igreja de Esmirna, que está em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a tua blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Da mesma forma, é a mensagem à igreja de
Pérgamo, a era de Pérgamo, que também é uma profecia para uma era, para um tempo que corresponde à história da igreja, que vai de 312 a 606 depois de Cristo. E a mensagem à igreja de Pérgamo, ou profecia à igreja de Pérgamo, ou era de Pérgamo, está em Apocalipse, registrado em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 a 17, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e que habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negar-te a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é a mensagem à igreja de Pérgamo, que também é a mesma para a era de Pérgamo, que é uma era que vai de 312 a 606 depois de Cristo. Temos também a mensagem ou carta enviada à igreja de Tiatira, que seria a quarta igreja, simbolizando aí a quarta era da igreja, que vai de 606 a 1520 depois de Cristo, a era do obscurantismo, o tempo do obscurantismo, quase que 1000 anos de era de obscurantismo. E a mensagem a esta era está registrada em Apocalipse capítulo 2, do verso 18 a 29, que diz desta forma: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que retendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardará até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também temos a carta ou mensagem dirigida à igreja de Sardes, cuja mensagem, cuja profecia é para a era simbolizada pela igreja de Sardes, que vai de 1520 a 1750, da era cristã, da história da igreja, e está registrado em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, onde está escrito assim, esta mensagem, esta profecia: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de onde tens do que tens recebido, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem dirigida à igreja de Sardes, e consequentemente para a era de Sardes, que vai de 1520 a 1750 depois de Cristo, na história da igreja, na era cristã. E aí também temos a mensagem dirigida à igreja de Filadélfia, que é para a era de Filadélfia, que vai de 1750 a 1906 da era cristã. E o texto está registrado em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 13, que diz desta forma: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está a mensagem para a sexta igreja, simbolizando a sexta era da igreja, entre 1750 a 1906. E por fim nós temos a sétima carta dirigida à igreja de Laodiceia, que simboliza a sétima era da igreja, ou o nosso tempo, os últimos dias. E vai de 1906 até o arrebatamento da igreja, quando a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, será raptada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e aqui na terra começa um período chamado de grande tribulação. E Deus se volta nesse tempo para o povo hebreu, para a nação de Israel. E a mensagem, a carta de Laodiceia, está registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 até o versículo 22, que diz desta forma: Escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e ele ceará comigo, e entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há, pois, uma riqueza de ensinamentos bíblicos ao estudar cada uma dessas igrejas detalhadamente. E um exemplo está aqui, na igreja de Laodiceia, na mensagem ou carta enviada à igreja de Laodiceia.
onde Cristo é expulso da igreja. Então Cristo passa a tratar com indivíduos. Quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3:20, ou seja, que Cristo passa a tratar com indivíduos porque a igreja o expulsa. Se alguém ouvir a minha voz, que voz é essa? É a voz da profecia. Entrarei em sua casa, ou seja, não mais na igreja. E por que a igreja de Laodiceia expulsa Cristo? A resposta está em Apocalipse 3:17. Ela se torna poderosa e rica. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu, e não sabes. Esta é a mensagem para a era de Laodiceia que expulsa Cristo, porque ela é muito poderosa, ela é dona de muitas propriedades, ela é rica. E quando diz que ela é desgraçada, quer dizer que é uma igreja sem Cristo, miserável, que é porque não tem salvação, pobre é porque não tem a palavra revelada, é cega porque ela não tem essa revelação, ela não recebe essa revelação da palavra. Ela tem Bíblia, ela lê Escritura, mas ela não tem a revelação dessa Escritura, e é nua porque ela não tem o batismo no Espírito Santo. O nosso tema para esta ocasião foi a luz da profecia, sendo esta a primeira parte, as coisas que foram. Que Deus em Cristo vos abençoe.